Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje mais um júbilo, uma peça rara aqui na nossa entrevista, uma pessoa que eu não me lembrei o nome, mas com certeza quem participa das entrevistas vai se lembrar do nome de todas as pessoas que contribuíram e contribuem com o xadrez. Está aqui ao meu lado Horácio Pro de Medeiros, eu não sei se eu chamo Horácio Pro ou Horácio Medeiros, mas é uma pessoa que, em termos de titulação, mestre nacional, então já não é um jogador tão bobinho, e tem uma característica também que vai ajudar aí a pessoas que estão almejando federações, gestão, ele poder passar um pouco das experiências, as dificuldades, as visões de futuro para melhorar o crescimento e a popularização do xadrez. Além disso, a gente vai falar sobre a história dele, o que é que ele faz, porque é bom a gente tirar aquele mito que todo mundo do xadrez é nerd, é um desocupado, essas coisas todas. Até os campeões do mundo que só se dedicam a xadrez não tem tanto tempo como as pessoas pensam assim. Então, Horácio, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de quebrar um pouco o ritmo do seu tempo e o seu tempo tão valioso para passar um pouquinho da sua história e da sua jornada, que com certeza vai abranger vários assuntos, diferente de muitos que fizeram entrevistas e que às vezes as pessoas nem imaginam o que é o xadrez do ponto de vista de gestão, de praticante. Então, seja muito bem-vindo e vou deixar as perguntas iniciais para você responder depois da sua apresentação. Como é que você aprendeu, se foi um parente, se foi um tio, mas antes disso, a voz está com você. Seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Obrigado, professor Piscator, pelo convite de fazer essa entrevista. É um prazer enorme estar aqui falando com você. E, bom, você já falou meu nome é Horácio Pro Medeiros, não tem o D Medeiros, é Horácio Pro Medeiros, mas pode Certo, chamar de ótimo. Horácio Pro, Horácio Medeiros, tanto faz. No xadrez, por causa do Medeiros, seu último nome, chamo Horácio Medeiros. Então, mas pode chamar de Horácio Pro, Horácio só, fica bem à vontade, não há problema nenhum. Né? Eu jogo xadrez desde a época de Bob Fischer e Spassky, Eita, 1972. já aprendeu xadrez no momento de maior motivação, né? Exatamente. Eu aprendi xadrez na escola, eu estudava numa escola pública, e por causa daquele match, que estava uma coisa muito, né, divulgada, a mídia, era a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, Fischer e Spassky, e aí o professor de artes pediu para que a gente fizesse o tabuleiro, pintasse e fizesse o jogo de xadrez. Que Eu lembro legal. claramente que a gente pegou uma madeirinha lá de supermercado não, era do mercado mesmo, pintamos o tabuleiro, que o professor ensinou, e aí pegamos um cabo de vassoura, cortamos as peças em tamanhos Que diferentes, e legal, rapaz. naquela época tinha um carbono chamado, o carbono que o pessoal usava, aquele papel carbono, e chamava carbono 14, eu acho, e vinha as pecinhas, a gente colava as pecinhas em cima da madeira. Que E legal. aí, montado o jogo, obviamente, como criança que éramos naquela época, com 12, 13 anos, veio a curiosidade de aprender o jogo. E aí foi que a gente aprendeu a jogar o xadrez, porque era meio do ano, era junho, julho, veio as férias, e as férias aqui tem praia, né? Eu sou de Santos, São Paulo, e aí, Eita. e aí na praia tinha uma barraca aqui do SESC, onde o pessoal já jogava xadrez. Aí eu fui ali, indicaram o clube de xadrez, eu fui frequentar, e aí foi Que uma vida legal. toda ligada ao jogo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você lembra o nome do professor que deu essa ideia, o de arte? Não lembro mesmo, cara. Há muito tempo, era um professor de artes, eu não consigo lembrar o nome dele, não. Mas o nome da sua escola, você lembra aí que estudou? Ah, sim, foi ela existe até hoje, escola, né? Era ginásio estadual Avelino da Paz Vieira. Então, o Existe até pessoal hoje. aí da escola Ginásio Estadual Avelino da Paz Vieira. Avelino da Paz Vieira, se tiver algum registro desse professor, envie para a gente, que a gente faz um vídeo aí em homenagem, que toda pessoa que tiver
ensinado ao pessoal que está participando da nossa entrevista, a gente vai divulgar porque é uma questão histórica. E aí você aprendeu, conheceu ali o pessoal da praia, quer dizer, já é uma troca de experiências. E aí, quando vai o clube, como é que é? Sentiu o nível? Porque muita gente que passou por aqui diz que quando você só está em casa, com os amigos, você acha que é campeão do mundo. Quando chega no clube, leva um impacto com a força da turma que está direto competindo e tudo. Então, como é essa experiência para você? Olha, Piscator, foi muito interessante, porque quando a gente estava na praia, eles falaram, o clube de xadrez é no Gonzaga, Gonzaga é um bairro aqui de Santos, e era no antigo Parque Balneário. O Parque Balneário era um hotel famoso aqui, eram Tá. salões com pé direito alto, e ali Uau! tinha os senhores, que quando eu fui lá, eu tinha 14 anos na época, tinha os senhores, eram Que legal! advogados, médicos, engenheiros, ficavam jogando ali, tinha o relógio, eu nunca tinha visto o relógio, e aí começou aquela curiosidade, ver livros, livros que tinham na época eram livros que vendiam na livraria, mas não eram livros muito bons, mas ensinava mais o beabá, o básico, né? E em Santos tem uma característica de ser muito forte no xadrez, sempre teve bons jogadores, sempre revelou bons jogadores, e naquela época não era diferente, a gente tinha jogadores fortíssimos aqui, né? Tinha o doutor Jair de Oliveira Freitas, que é irmão do Márcio Elise de Freitas, que era médico, já falecido. Márcio Tinha de já o Roberto Freitas, para quem não Assunção. conhece, foi campeão brasileiro, então já é uma família tradicional no xadrez, né? Exatamente. Teve o Roberto Assunção, que é médico também, ele era jovem naquela época, o Roberto Assunção é um que você pode entrevistar quando Ah, você com fala para certeza. Dadi. Ele é um mestre FIDE, mora aqui, já foi campeão paulista, né, que é muito difícil, num torneio fortíssimo, ele foi campeão. Então, tinham muitos jogadores, eram todos fortes. Tinha aqui 4 jogadores, na época eram muito fortes, que era o Sérgio Sargento, o Roberto Assunção, o José Carlos Calil e o Edson Martins Paulo. Né? Desses 4, o Calil já faleceu, mas os 4 eram muito fortes, jogavam bem, representavam o Santos, viajavam e tal. Bom, aí veio aquela curiosidade, comprar livro, aprender, e aí eu me associei ao clube, muito jovem, comecei a ir frequentar, e ali tinha uns senhores que jogavam sem relógio, eu comecei a jogar com eles ali, o Oscar, que já é falecido, Sigmundo Schafstein também já é um senhor, está falecido, no Nordahl Karlstad, que era um norueguês, falava tudo pesado também, já nunca mais vi. E aí eu comecei a jogar sem relógio, bastante ali com eles, aprendi muito, muito, eu ficava horas e horas lá jogando, né? Era férias, aí Você eu tem ideia de fui. quantos mais ou menos participavam ali daquele encontro ali no hotel? Mais ou menos quantos jogadores? Tinha. Como era um clube tradicional ali, num local muito bacana, eu normalmente tinha mais de 20 pessoas jogando ali, de Uau, 20 a 30 bem, pessoas. bem. Tinha, bem frequentado. Na época, tinha muita gente que jogava por causa daquela febre do Fischer e Spassky, né? É. E, inclusive, tem uma curiosidade. Logo depois que eu aprendi, no mês de setembro, foi o Sesc Centenário da Independência. E fizeram um torneio aberto aqui, do jornal A Tribuna, o jornal local aqui, e teve, na época, um recorde de participantes, teve 500 participantes. Uau! Poxa, 500 naquela fotografaram época. isso? Fotografaram? É, não, tem nos jornais aqui, é só pegar lá no Ah, arquivo e me tal. passe depois digitalizado, é muito importante isso. Bom, eu teria que ir lá no arquivo deles e Não, tal. agora não, agora não. Depois você consegue Mas aí. depois com calma. Então, e depois, logo em seguida, no final do ano, teve um outro torneio, que foi o torneio A Tribuna, que era tradicional, aí jogava mais de 200 jogadores. E eu lembro que eu sentava nas caixinhas de xadrez para ficar na altura para enxergar a mesa, que eu era muito baixinho. Então, eu não tinha como alcançar. E aí, daí, claro, veio aquele gosto pelo jogo, Ô, me ô, dediquei. Horácio, tem uma coisa que eu vou te perguntar que, lógico, a gente já entende, mas para o público agora, você falando, eu imaginando, você percebe o quanto a primeira vez que você vai num clube e tudo, você percebe o quanto o pessoal é mais idoso, mais experiente, até os mais experientes em competição, como ele acolhe bem o iniciante, orienta um pouco, olha, no início você não vai conseguir jogar com o mais forte, não é porque é porque é o hábito, eles estão em treinamento, tal. Quer dizer, dá um preparatório, porque às vezes eu escuto às vezes a turma da nova geração, porque não estão muito em clubes e não percebe isso ao vivo, né? Então,
Às vezes o jogador mais forte não quer jogar com o iniciante, porque a gente sabe, ele está numa fase de treinamento, tem métodos e tal, e às vezes o pessoal fala até de maneira inconsciente, não, porque é preconceito, não, é porque o cara está no treinamento. É a mesma coisa você querer lutar boxe com, sei lá, com Mike Tyson. Ele quer treinar com um nível muito mais forte, né? Mas você percebe que tinha ao mesmo tempo, era um cuidado para você não se afastar, assim, se desanimar, mas ao mesmo tempo uma educação orientadora, né? Olha, ali é a turma mais forte, no futuro você pode jogar, tal. Você sentia isso também, que tem um trato carinhoso com aquele iniciante que está indo? Sim, claro. Lá, na verdade, tinha as mesas de ping, que o pessoal jogava ping, que era esse pessoal que eu citei, que eram fortíssimos, e outros mais fortes. E aí eles avisavam, ali só quando você tiver mais experiente, ali não dá para Que você entrar. legal, que E legal. aí eu falei, pô, aí já é um objetivo de tentar chegar e Perfeito, jogar lá. perfeito, Horácio. Isso De tentar estimula jogar. muito você querer melhorar para um dia sentar ali e jogar, né? Exatamente. E não demorou muito, porque passado mais ou menos uns 6 meses, eu já comecei a sentar, jogar com Que os caras massa! e já comecei a ganhar. Enfim, foi uma carreira assim bastante Que meteórica legal, que mesmo. legal, Horácio. Eu comecei em 72 e 73, eu fui campeão paulista infantil, que Poxa, teve que um massa. campeonato de xadrez Eletro Radiobras Gulliver, e era um torneio que teve regional e teve a final em São Paulo. E a final em São Paulo, eu não era favorito, ninguém me conhecia, e eu joguei com jogadores que jogam até hoje, né? O Celso Gutierrez de São Caetano, ganhei dele, e depois na final eu caí com o Ângelo Patrício Stacchini, é um procurador do Estado, joga até hoje, e o Stacchini era o grande favorito, e eu ganhei dele, e foi uma grande surpresa e Pense tal. numa alegria, né? Ganhei um xadrez de ouro e prata, banhado de prata da Que Gulliver, que era legal, umas rapaz. pecinhas, que era o xadrez do Mequinho. Na época, o Mequinho também era um Uau! bambambam. Que, E aí que eu tenho guardado história até hoje fantástica! Que história eu tenho guardado fantástica. até hoje esse jogo. E aí depois e foram fazendo outros campeonatos. Eu ia no clube praticamente todos os dias, final de semana eu passava lá. Eu lembro, inclusive, que ainda quando o clube era no balneário, que o balneário logo depois ele foi demolido e hoje é um shopping lá. E o clube hoje, por incrível que pareça, é próximo agora, mas num outro prédio, uma salinha mais pequenininha e tal. Mas eu lembro que uma vez eu fui para o clube e ali naquela época o carnaval, os blocos passavam ali em frente e enchia muito. E aí eu estava jogando com aqueles senhores ali direto, eu cheguei de tarde lá, e quando eu fui sair, não dava para sair, porque fecharam, porque tinha muita gente. E aí, meu pai e minha mãe preocupados, porque eu só fui sair de madrugada. Eu tive que sair de madrugada, e eu fiquei jogando, né? Eu não tinha o que fazer, fiquei, porque os outros também não podiam E tem sair. uma coisa Então foi muito interessante curioso. nisso aí, viu? Eu já tive essa experiência também aqui em Recife, que é o seguinte: as pessoas não acreditam que a gente está tão concentrado que não atrapalha em nada as partidas, né? Impressionante isso, né? Não mesmo. Então, quer dizer, tem essas curiosidades, né, bem de antigamente mesmo, né? Então, o começo foi assim, me destaquei. Em 1974, 2 anos depois que eu comecei, eu já estava com 16 anos, eu já fui integrante da seleção Santista de Xadrez. Uau, que legal, que Aí eu já fui legal. jogar regionais, joguei lá em Cruzeiro. Depois eu fui em 75, eu já fui 3 anos depois, fui campeão dos Jogos Abertos em Franca, com a Jogos equipe que abertos é fortíssimo. Era, né? Porque parece que agora perdeu um pouco a força, né? Ninguém sabe bem o que eles é, pelo andaram menos diminuindo aqui. idade e tal, mas ainda continua bem disputado, continua bem Mas eu vou lhe disputado. dizer, por causa desse volume de informações, esse filme que saiu, eu acho que o xadrez vai se erguer de novo, porque realmente é uma atividade que consegue se adaptar, independente da situação. O xadrez tem se destacado muito. Eu vi agora no LinkedIn que a atividade de jogo na internet mais praticada no período da pandemia foi xadrez. Veja só. Então deu um boi com o Gambito da Rainha lá, filme É. bem feito, com a ajuda do Kasparov, acabou realmente dando um boom aí, muita Agora, Horácio, gente quando jogando. você entra na equipe, eu vou perguntar uma coisa que eu também já tive a experiência, mas para não ficar puxando para mim, eu quero que fale para comprovar que as experiências da gente são muito parecidas quando a gente mergulha nesse universo de torneio, que às vezes o pessoal
torneio, competição, e um perde ou ganha. Não é bem assim, não. No xadrez, a gente sabe que quando a gente ganha, a gente ensina. E quando a gente perde, a gente aprende. Então, a gente não se ilude muito na vitória, não, porque sabe que o adversário na próxima está forte. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para o seu depoimento reforçar isso. Você percebe que quando você entra na equipe, você descobre um outro prazer do xadrez, que é estudar em grupo, fazer aqueles torneios temáticos para treinar a sua abertura, depois treinar a abertura do outro, e aquilo vai dando uma riqueza, debater junto, posições, se é boa, se é empate, se aquele sacrifício de qualidade vale a pena, tal. Para mim mesmo, eu achei ali, eu acho que foi o ponto que mais me conquistou quando eu entrei numa equipe. E você, como foi sua reação? Você sentiu melhora? Você, não, agora eu só quero equipe? Como é que foi um pouco isso? É diferente, né, o jogo de por equipe do individual. Equipe, como você falou mesmo, realmente há esse treino, há uma preocupação em quererem ajudar. Né? Agora mesmo em Floripa, né, eu fiquei no quarto com o Campelo e com a Assunção. Né? Então a gente, como era uma partida por dia, dava para preparar, às vezes duas, né? Mas então a gente pegava o chess base e aí ele mostrava, eu falei, eu pretendo jogar isso. Aí, ó, não joga isso, joga outra coisa. Quer dizer, um ajuda o outro, fala Legal, sobre aquela legal. variante e tal. Então, naquela época não era diferente, só que naquela época não tinha computador, né? Era os É livros, verdade. era informador, a gente pegava o informador, via novidade, abertura, aí um falava para o outro e tal. Apesar que meu jogo, eu sempre tive uma característica de jogar, por não ter muito paciência de ficar estudando profundamente o jogo, eu procurava jogar, sempre joguei variantes pouco usuais para sair do livro, para ir Entendi. para o Para meio não entrar jogo em linhas de decoreba, né? linhas muito teóricas, muito aprofundadas. Então, eu sempre vou por linhas não usuais, pouco usuais, onde o cara tem que praticar xadrez mesmo, ir lá, lembrar dos conceitos básicos, né? Dominar o centro, desenvolver as peças, ver os flancos, enfim, tomar aqueles cuidados básicos. Então, por equipe é bacana, porque há uma interação entre a equipe, um querendo ajudar o outro, né? E a equipe também é diferente, onde você pode, num dado momento, mesmo estando melhor, empatar para vencer o match. Então, tem essa característica diferente, né? Não E precisa uma arriscar. coisa legal também é o seguinte, como é por equipe, aí tem aquele negócio de, eu tô cansado hoje, aí tem o reserva para lhe substituir e Isso, tal, para né? entrar Isso é também. muito Tem legal. dor. Ou, às vezes, você vai enfrentar um adversário que você não costuma se dar bem com ele, coloca o reserva, você sai, descansa naquele momento. Então, por equipe é bem diferente, o jogo muda e tal. Você tem que jogar menos arriscado para que não fique, de repente, perdido muito rápido, para não abalar os demais membros da equipe, que já tem que mudar a forma de jogar. Então, é bem diferente, mas que, como você salientou, propicia essa possibilidade de troca de ideias, de um ajudar o outro. Olha, pretendo jogar essa linha aqui, daí não joga isso, joga aquele outro. Pô, vai jogando coisa mais calma e tal. E acaba sempre dando certo, dando resultado. Nesse filme de Gambito da Dama, lógico que tem duas coisas ali que, na minha opinião, não é verdade. Aquele negócio de se drogar e jogar bem xadrez é muito. Eu nunca vi isso, não. A gente, no máximo, conhece a história de Miguel Tal, que é um pouquinho sóbrio tal, mas totalmente norteado assim, eu não sei. Eu não conheço ainda grande mestre que ganhe para grande mestre assim. Mas, de qualquer forma, uma coisa que representou muito bem aquela ideia que eles ligam e ficam passando os lances, fazendo análise e tal, é aquele sentimento de grupo, né? Todo mundo junto ali, tentando ver variantes para ajudar. E eu acho que você deve ter uma saudade, como eu tenho também, das partidas analisadas, que ia os grupinhos para casa da pessoa e ajudar. O final está empatado, mas tem umas linhas aqui para a gente enrolar ele e tal. Então, lógico que a gente ficava em dívida também de ajudar o outro quando fosse noutra partida adiada, mas infelizmente o tempo está mais acelerado, né? E como é que você vê essa parte agora de xadrez na internet? Você tem jogado ou não se adaptou? Como é que você enxerga isso aí? Quando dá tempo, eu jogo. Gosto de jogar, tenho jogado alguns campeonatos.
aí principalmente os rápidos, né, de xadrez de 3 minutos com 2 segundos de incremento. Tenho jogado, costumo ir até bem, não me dou mal, né? Mas jogo só essas partidas rápidas mesmo, uma partida muito longa, eu não tenho muita paciência, prefiro jogar essa. Não gosto também de jogar aquele bullet, que é muito rápido. Aquele também eu não gosto, não. Aquilo não é xadrez, aquilo parece que não é xadrez, aquilo é bate-peça, né? Para mim ali é kamikaze, é kamikaze. Tem que ser bom de mouse, não é nem bom de xadrez, tem que ser bom de mouse. E às vezes o cara dá um lance assim, bispo A6, pega o bispo de F1 e bota A6, aí você gastou ali 20 segundos do período. Aí cai a tua seta. Então, quer dizer, já não é xadrez para mim isso. Então, eu jogo 3-2, dá umas partidas boas, às vezes de 5 minutos, às vezes de 3 sem incremento. Eu tenho um rating no Chess.com de quase 2.000, já cheguei a 2.100. Que legal. Estou com 2.000 agora. E no Lichess, o meu rating é 2.100 e pouco também, no Blitz. Então, quer dizer, não é ruim, é um rate bom ali pelo que a gente dá para analisar. Mas tenho jogado, gosto de jogar quando dá. Você já está aposentado ou ainda está na ativa? Não, eu trabalho, na verdade, eu sou empresário, sou advogado, empresário. Legal, tenho uma empresa grande aqui, tem 50 funcionários. Graças a Deus, graças a Deus. Então, na verdade, eu ainda, além disso, há 3 anos, eu me formei psicanalista, eu atendo pessoas. Que legal, né? Rapaz, que legal. Quer dizer, você, nas áreas que você fez curso, se aperfeiçoou, você sempre foi na linha empreendedora, né? Mais autônomo, né? Como se diz. Isso, sempre para essa linha que me possibilita fazer inúmeras outras coisas. Que legal, rapaz. Isso assim, entrando um pouco na sua área, você consegue em algumas coisas dizer, tem umas coisas assim que dá para usar alguns tipos de estratégia do xadrez. Por exemplo, um advogado uma vez me disse assim, Piscator, às vezes a gente bota na justiça só para o cara fazer acordo. Aí eu digo, como assim? Aí, como ele é um jogador de xadrez, ele disse uma frase que na hora eu entendi. Ele disse, olha, às vezes a ameaça é pior do que o ataque propriamente dito. Aí eu digo, porra, eu não sabia não. Aí ele, então tinha alguma coisa assim que você poderia dizer, lógico, sem entrar em detalhes do caso, mas assim, a essa relação com xadrez que você poderia passar, e até para os advogados novos que mexem um pouquinho em xadrez, para ter uma ideia. Claro, o xadrez ajuda em muitas coisas, em várias áreas da vida, né? E para mim não foi diferente. Por exemplo, você falou, eu sou advogado. Em processo, né, a gente usa uma estratégia, que é, por exemplo, não falar todos os argumentos na primeira defesa ou na primeira peça. Por quê? Porque senão o cara ataca tudo e tu fica sem. Então você guarda, porque ele vai atacar e aí você vai com a outra coisa que você tem guardada na manga. Entendi. Então não gasta tudo na hora. Tem Quer dizer, não adianta dar um tiro de canhão num passarinho, vai na proporção. Se ele se defender bem, aí aumenta a força, né? Deixa a armadilha, como a gente fala, é uma armadilha, uma pegadinha. Aqui ele vai ver que não tem como atacar ali, ele vai atacar nisso que a gente não colocou. E aí a gente vem e já está preparado para o ataque dele. Então, isso é uma estratégia que funciona bem. Que legal. Eu uso também isso que você falou, o pessoal fala muito que a ameaça é mais forte que a execução. Eu não concordo muito. Eu falo sempre que eu prefiro dar mate do que ameaçar mate. Sim. Tem casos que tem que ser finalizado mesmo, né? Pois é. Então, eu prefiro ainda ir na linha do matador mesmo. E tem outras frases que eu uso, né, para o xadrez. Por exemplo, tem uma frase do Fischer que fala assim, quando você estiver numa posição e você achar um lance bom, procura que tenha o melhor. Rapaz, que legal, que legal. Então, e por isso que tem em advocacia. Então, você imagina nos negócios, isso aqui parece muito bom. Puta, se isso está parecendo muito bom, vamos procurar que pode ser que tenha uma outra coisa melhor, que é uma frase do xadrez do Fischer que você traz para a vida, né? Então, e ela é importante porque a pessoa, às vezes, fica muito embriagada por ter achado o lance bom e não cria a possibilidade que pode ter um melhor ainda, até tem melhor ainda, né? que é mais matador ainda. E depois que o Fischer, quando você vê as partidas, e tem algumas que são clássicas, que ele poderia ganhar simples com uma valência. Não, ele joga um que é matador mesmo, que é difícil, não precisaria nem jogar aquele, mas ele vai e acaba com a valência. Então, você tem várias coisas do xadrez que você
utiliza na vida, né? Eu falo que o xadrez ele te ajuda na vida, porque ele parece uma vida mesmo, né? Uma vida das tuas peças ali que você joga. Então você tem que tomar muito cuidado para não se expor muito, tomar alguns cuidados, né? Enfim, tem muita coisa que a gente aproveita, várias frases que são utilizadas. Ô, Horácio, você já parou para pensar assim? Se não pensou, tente sentir agora e tentar explicar. Já pensou se você não ensinasse xadrez? Quais seriam as lacunas que você hoje diria, olha, poderia eu não ter esse tipo de habilidade, esse tipo de habilidade, porque o xadrez ele tem uma coisa que poucas áreas conseguem, que é você elaborar mentalmente, planejar a execução, botar em prática e sentir dar certo. E isso, em termos de experiência humana, às vezes você tem um plano teórico perfeito, mas é uma utopia, não funciona, tal. Então, às vezes não tem nem feito Einstein, né? As teorias dele se comprovaram depois de anos, porque precisava de várias tecnologias. Então, eu te pergunto, você já parou para pensar assim, se você não tivesse aprendido xadrez, lógico que pela sua característica de ser um cara autônomo, de buscar suas coisas, você naturalmente iria ter que se encontrar com xadrez em algum momento. Mas imagine que por um azar de um destino você não tivesse esse acesso. O que é que você acha que poderia não ter hoje? Por exemplo, já me disseram assim, ó, Piscator, quando eu fui fazer prova no vestibular, eu me senti como uma partida de xadrez. Aquilo que era mais fácil, eu respondia logo. Aquilo que era mais difícil, eu deixava um pouco para lá. Depois tentava eliminar algumas... quer dizer, fazia aquele processo de análise sintética e abrangente, né? Quer dizer, conceitual e a dinâmica, né? Alguma coisa disso você poderia dizer assim, olha, como pessoa, talvez eu podia não ter isso. O que é que você poderia dizer? Ou está muito difícil assim perceber isso agora? Não é fácil. Por exemplo, o xadrez me ajuda a tomar decisões rápidas. Às vezes, você na tua empresa, no teu negócio, você chega a um problema e o xadrez, por você ter a pressão do tempo, né? Às vezes está apurado no tempo, você tem que tomar decisões, e o xadrez me ajuda muito em tomar. As pessoas vêm aqui com um problemão e eu falo, faz isso, mas como é que tu consegue isso tão rápido? Porque você já está habituado àquela pressão do tempo e tal. E, ao mesmo tempo, também permite, por exemplo, chega um problema aqui, eu olho para aquele problema e falo, isso aqui não era mexer nisso aqui, deixa aqui. Entendi. Então, é aquela requer mais posição detalhe, que você... né? Tem situações Detalhe, que... não, e às vezes nem isso. Às vezes o papel fica aqui, daqui a pouco a pessoa vem e fala, olha, já resolveu aquele caso, nem mexi. Isso é Ah, uma coisa que tá. às vezes você tem posições em que você tem que retardar a decisão, porque às vezes você tem dúvida, apesar que tem aquela frase, né, na dúvida faça o lance, né? Mas às vezes, na dúvida, você, se tiver uma possibilidade de jogar outro movimento, talvez nem precise fazer aquele. Entendi. Quer Então, dizer, até um às lance vezes neutro que não prejudique tanta posição, só para nada a ver, posição. Só passar a para ver vez o que, para o cara para sentir a pressão, né? exatamente. E aqui é a mesma coisa, chega o problema aqui, eu falo, deixa aí. E às vezes passa 2, 3 dias, eu nem mexo, não esqueci. A pessoa vem, olha, sabe aquele negócio? Já resolveu. Ou Poxa, seja, deve ser muito bom, viu? Deve ser muito bom. Eu então, imagino o nível de elogio aí que você tem dos seus clientes aí. Isso é muito bom. Que não, de legal. cliente, dos próprios colaboradores que trabalham aqui, que vêm, né? Então, Que o xadrez, legal. como eu te falei, ele te ajuda muito nesse aspecto, né? Tomada de decisões rápidas, né? Esse caso de você, né, tomar alguns cuidados redobrados, né? Enfim, a estratégia, como eu te falei, na advocacia. Então, tem muita coisa que, mesmo que de forma que você nem perceba, de forma até inconsciente, você vai fazendo as coisas. Né? E Eu já parece... vi O gente pessoal fala de... assim, nossa, parece fácil para você. Né? Não é que é fácil, é que você Eu já já está tenho com vários tanta dor. depoimentos. Eu tenho um ex-aluno que é médico, que é investidor em ações. Ele diz que tudo é xadrez que ele utiliza. É impressionante essa contribuição do xadrez a diversas áreas, né? E principalmente em coisas muito tensas, né? A chance de acerto é muito grande. Ô, Horácio, agora vamos para um outro setor aí que é muito curioso. Por exemplo, quando é que nesse momento aí você começa a se interessar pela gestão de uma federação? Porque eu já fui segundo secretário e eu vou lhe dizer,
o problema não é patrocínio, o problema é que isso tudo se faz. O problema é, às vezes, lidar com a gestão da vaidade humana, né? Que cada um quer de um jeito, quer do outro. Só vou lhe dizer uma cena engraçada para você imaginar. E eu era secretário, eu só fazia anotar, mandar correspondência e tal. Mas tem uma cena muito engraçada que foi... Estava se debatendo um sistema de desempate, a ordem do sistema de desempate de um Schrödinger. Agora, naquela época de 80, né? Então, foi tanto critérios que se fez, mas tanto critério que tinha 22 critérios de desempate no campeonato estadual aqui em Recife. E a reunião começou de 7 horas da noite e terminou de meia-noite, debatendo. Mas eu ria aqui só, e todo mundo sério, não sei o quê. Então, lógico, é uma experiência engraçada, não teve nada demais. Mas eu pergunto a você, quando é que você começa a almejar e tentar dar essa contribuição? O que é que você sentiu? Que não, agora está no meu momento de eu contribuir. O que é que seria isso aí um pouco? Fala um pouco aí. Olha, Piscator, isso aí foi logo no início. Aqui o Clube de Xadrez, ele tinha uma função que era o auxiliar do diretor de esportes na época, que podia ser exercido se tivesse 16 anos. Então já me convidaram para esse cargo. E eu sempre tive uma facilidade de falar, de conversar. Então, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu e o Paulozzi, Marcos Paulozzi, servo da Cunha, que é um mestre internacional. Paulozzi, queremos você aqui, viu, Paulozzi? Depois eu te dou o contato dele. Certo. Eu e o Paulozzi, naquela época, com pouca idade, fizemos 3 edições de uma revista de xadrez. Uau! Eu tenho elas guardadas. A gente ia atrás de patrocinador, de pessoa. Era naquela época que era o mimeógrafo, a gente fazia a revista e tal, divulgava. Então, você é da época do mimeógrafo também? Poxa, a gente está na mesma época. Aquele cheiro de álcool e tal. Isso, exatamente. E que depois desbotava e tal. E aí, então, eu sempre me dediquei. E aí o Clube de Xadrez acabou que logo em seguida, passado em 1979, quando eu estava com 20 anos, né, eu me emancipei e fui presidente do clube. E agora eu sou presidente do clube agora já há 22 anos seguidos, desde 99. E se somar os anos anteriores, vai dar mais de 30 anos que eu sou presidente do clube. E aí, claro, veio a federação. A federação, como o Clube de Xadrez se destacou, eu sempre falava, logo apareceu um convite para ser diretor da federação, na época do Zé Alberto, eu aceitei o convite, e aí depois, na sequência, eu fui presidente 4 anos, mas confesso para você que me decepcionei um pouco, porque, como você falou, né, você tem que vaidade, lidar com... cada um quer uma coisa, o outro não quer. E brigas, umas brigas que não tem nada a ver. E daí eu me afastei. Quando eu saí, eu me afastei, não voltei mais. Continuo presidente do clube aí, até por uma descargo. Mas desde sempre, eu sempre fui ligado. Hoje eu sou, além de presidente do Clube de Xadrez, eu sou presidente do Sindicato das Administradoras de Bens e Economia de Santos, sou diretor da Federação do Serviço do Estado de São Paulo, então estou sempre ligado nessas Então, de uma certa forma, essa experiência foi boa, porque você conheceu um lado também da gestão pública, né? Apesar de ser desportiva, e isso deve ter dado também algum patrimônio de informação para você já exercer melhor essas outras gestões, né? Sem dúvida nenhuma. Eu fui diretor da fundação aqui para o Esporte de Santos, né? Cheguei a ser convidado e acabei não assumindo, porque acabou politicamente tendo outro caminho. Cheguei a ser convidado para ser secretário de Esporte de Santos. Então, o xadrez me deu como se faz, uma experiência muito grande e para exercer nos meus negócios, eu tenho uma facilidade. Então, a função de ser presidente da federação, eu falei com Karpov, Kasparov, eu falava com eles, vieram na época, então eu também falei com governadores, falei com secretários de Estado, fui para Brasília, enfim, você te abre uma janela de oportunidade muito grande e hoje tudo isso te traz experiência. Mas se você me perguntar o que eu prefiro jogar xadrez. Ou, na época que você é professor, né, eu fui professor de xadrez de 79 até 88.
né? Então, na verdade, eu dei aula antes, mas 79 eu dei aula numa escola aqui, que foi até 86, e de 82 a 88 eu dei aula num clube em São Paulo, o Clube Monte Líbano. Então, eu tinha muito aluno, gostava de levar os alunos para viajar, para jogar, e aí eu gostava muito, naquela época eu gostava muito de ensinar, tive alunos campeões, né, alunos que foram campeões paulistas e tal. Mas hoje o meu tesão mesmo é jogar, eu prefiro jogar, apesar de estar com pouquíssimo Entendi. tempo Ô, para Horácio, jogar. só nessa parte de federação, o que é que você diria para um jovem que fosse da sua mesma idade, que está querendo ser presidente da federação? Lógico que você teve uma experiência, mas o que diria que qual os critérios que ele deveria ter? Não é alguém olhando o critério de alguém, não. É ele. Eu estou pensando se é, se não é. Quais são os critérios que você acha que ele deveria ter? Por exemplo, eu só tenho como aprendizado o doutor Luiz Tavares, que ele dizia assim, o enxadrista só deve entrar na gestão quando ele tiver financeiramente resolvido. Porque você, com aperto de dinheiro em casa e ainda fazendo gestão, vai ser estrangulado em algum momento em termos da sobrevivência e ter que sair, essas coisas e tal. O que é que você diria para uma pessoa que quer? Veja, não é uma pessoa que sabe ter habilidade com esses egos e tal. O que é que você diria assim que, tirando essa parte da questão financeira, que eu já dei um toque, que não é minha frase, é de doutor Luiz, e é por isso que eu acho que no máximo a pessoa ser um segundo secretário para, vamos dizer, ser o entrega, ainda vai lá, mas fora disso aí também não dá para mim, não. Para mim é ensinar. Olha, se você me disser assim, eu tenho uma tribo indígena que nunca teve contato com o ser humano, para mim é mais fácil ensinar xadrez do que tentar ver os critérios de desempate, qual é o melhor e qual é a ordem, tá entendendo? Entendi. Olha, eu vou falar para ti. Primeiro, o cara tem que gostar. Gostar de gestão, de Gostar de gerir, é gente, né? diferente. E gostar e saber lidar com gente Ter habilidade, diferente, né? e você vai encontrar de tudo, então você tem que ter uma habilidade para isso. Agora, o que eu sempre falo primeiro, tem que ver a equipe que vem com você, porque sozinho não dá para fazer nada. Perfeito. Segundo, tem que ser leal à sua equipe, leal ao pessoal que está com você, sabe? Porque tem muita sacanagem, muito É convite fofoquinha, né? para Fofoquinha e não sei o aquelas quê, coisinhas. tá? Então, você tem que ser leal à sua equipe, leal, ter projetos e ter tempo. Isso é que é mais importante, ter tempo, porque demanda tempo. É. E, claro, que eu concordo totalmente com o doutor Tavares, que eu conheci o doutor Tavares, pessoa simpaticíssima, tive o prazer de conhecer. Então, o doutor Tavares tem razão pelo seguinte, porque como você precisa dispor de tempo, e tempo é dinheiro, e você tem gastos, e você acaba gastando do seu, porque tem coisas que a federação não vai pagar, você tem que pagar do seu bolso, então tem que ter mesmo vontade, né, disponibilidade, jeito, tem que ter projeto, tem que ter uma equipe. Não é fácil ser Olha, e gestor, quando ele está falando de ainda mais de projeto, federação. você inclui projeto de disseminação e projeto de patrocínio para as pessoas jogarem. Tem isso também. Para jogar torneio. E outra coisa, pessoal, não pense que fulano arranjou o patrocínio, pronto, vou jogar. Não, você tem muito mais responsabilidade, porque agora você está representando com a logomarca a empresa, então seu comportamento, sua conduta, tudo é muito sensível nessa hora. Então não é só uma pessoa que vai lhe pagar, não. Então é o que ele está dizendo, tem vários elementos e tem que ter realmente uma visão ampla. Então vamos para outro assunto aqui, para a gente entrar agora na parte para a gente rir um pouco, que é a pergunta maluca. A pergunta maluca é o seguinte, veja só, viu? Uhum. É uma história que eu vou contar, que vai estar você vai estar na história, só que é o seguinte, em função, é uma história fictícia, você vai ter 3 opções de resposta, nenhuma delas existe a certa ou errada, agora o que existe é o argumento que você vai dar para nos convencer que essa alternativa vai lhe fazer bem, porque lhe fazendo bem, todos nós concordamos. Então, o público já conhece a atividade, que é a pergunta maluca. Então, imagine o seguinte, a força superior lá do universo, seja lá o nome que queira chamar,
percebeu, fizeram uma radiografia de toda a sua vida e disseram o seguinte: essa pessoa é uma pessoa diferenciada, ela vai ter um prêmio. O prêmio é o seguinte: você vai ser imortal, você não vai morrer mais. E outra coisa, além da imortalidade, você vai ter vários kits de benefícios. Você não vai precisar mais beber água, se alimentar, você não vai ter envelhecimento. Hoje, como você vai ficar exatamente igual na eternidade. E detalhe, as pessoas vão morrer e nascer, e você vai ser o único. Se um dia acabar as pessoas do mundo, você vai ser a única viva. Então, você tem a imortalidade certa. Agora, você só tem 3 opções para fazer 3 atividades. Veja só a situação. Tem benefícios e dificuldades, cada uma dessas 3. Então, a primeira é o seguinte: você pode viver a eternidade jogando xadrez, mas de 1 minuto. Mas não pode falar com ninguém, não pode analisar a partida, não vai precisar beber água, se levantar, seu corpo não vai doer, não vai nada. Você só pode jogar com o planeta todinho, pode repetir a mesma partida, jogar de novo. Se aparecer um campeão do mundo, pode jogar. Então, só pode jogar 1 minuto e não pode falar e não pode analisar e não pode recusar nenhum pedido de jogar. A segunda opção: você não pode jogar, não tem ninguém para conversar com você. No outro também você não pode conversar, mas vai ter gente para jogar. Porém, é o seguinte: não vai ter ninguém, não vai jogar, só que você vai ter um direito a um tabuleiro sem relógio e todos os livros do mundo de xadrez, em qualquer idioma, como um passe de mágica, vai virar tudo em português e você tem a chance de estudar a eternidade, todos os livros, desde os mais antigos até os novos que estão sendo publicados, já estão em língua portuguesa e você só pode analisar a partida. Então, o primeiro, pode jogar, não pode falar, não pode analisar. O segundo, você pode analisar tudo, mas não pode jogar e não tem ninguém para falar. E o terceiro é o seguinte: o terceiro, você não pode jogar, não pode analisar, não tem peça, não tem tabuleiro. Agora, você vai poder conversar eternamente, perguntar, responder, tal, eternamente, os espíritos dos campeões do mundo. Só os que morreram. Os que morrerem recentemente vai entrar na fila para participar. Então, não adianta só dizer: eu quero a terceira, a segunda. Você vai ter que convencer a gente que essa escolha vai lhe dar um bem-estar na sua eternidade. Porque se você disser: olha, eu não gosto do Bullet e vou viver a eternidade no Bullet, eu vou passar mal. Então, o seu argumento não vai ser válido. E eu já botei de propósito. Quando você disse que não gostava do Bullet, eu já botei para ver se a força de jogar é maior do que o outro. E veja que todos 3 têm virtudes e têm prejuízos. Por qual dessas 3, lembrando que não tem resposta certa, o público já sabe, já teve gente que aceitou só jogar, teve gente que só quer os espíritos, teve gente que só quer estudar. A explicação não é o por que você escolheu, é porque vai lhe fazer bem. Aí você tem que argumentar para poder a gente dizer: não, convenceu. Então, diga lá. Bom, eu das 3 ficaria com a terceira, que é conversar com os campeões mundiais mesmo em espírito. E por quê? Porque o ser humano tem que socializar, tem que conversar, tem que falar. A primeira é ficar jogando Bullet, eu já não gosto. Ficar jogando eternamente ainda, eternamente jogando Bullet, então, já essa estava eliminada. Ao invés da imortalidade ser um prêmio, passa a ser uma tortura. Para o sofrimento. E a segunda é também muito triste, porque a segunda, sem conversar com ninguém, se para estudar só para você, eu acho que também não é enriquecedor. Eu ficaria mais confortável conversando com os ex-mestres, vendo as histórias deles, são histórias riquíssimas. Né? Eu já conheço muitas delas, mas poderia descobrir outras tantas mais. Né? E ficaria falando até a eternidade. Eu sou um cara que gosta de conversar, que gosta de bater uma prosa, então eu ficaria com a terceira opção. Então, convenceu. Cheque
Checkmate, perfeito, perfeito. Tá certo. Eu devia ter aumentado um pouquinho mais o tempo, só para ver se ele tinha tendência, mas eu botei logo para radicalizar com 1 minuto, que eu queria ver. Pronto, e agora Deixa eu te vamos... falar Sim, uma coisa, Piscator, que você falou e me veio na cabeça, né? Certo. Eu joguei, você falou sobre aquela época das partidas suspensas, né? Sim. E eu joguei Adiadas. uma semifinal de Campeonato Brasileiro em João Pessoa, na Paraíba, e uma das partidas que eu joguei com o Marcos Asfora, o pernambucano, foi suspensa. E aí ela continuava de noite, lacrou o lance, e aí eu fui para o quarto, fiquei estudando, o pessoal me ajudou, saiu, eu voltei e ganhei do Marcos Asfora aquela partida. Foi uma partida bem bacana, um final. Então, como você também é aí dessa cidade maravilhosa que é o Recife, então eu lembrei dessa história. E uma outra história também que eu conto, que você falou, de repente que lembra, que emociona, foi que eu fui convidado uma vez para dar uma palestra num presídio. E até uma história curiosa, porque eu fazia parte de aqui tinha um Centro Cultural Brasil-União Soviética, e na época eles chamaram para dar aula de xadrez, e aquilo saiu no jornal. E tinha um presidiário lá que pegou aquele jornal, viu, e se interessou e mandou uma carta para o Centro Cultural pedindo para que a gente fosse lá falar sobre xadrez com o presidiário. E aí a presidenta lá da época, acho que era Dilson, o nome dela, ela me convidou, falou, se você toparia? Eu falei, lógico, vamos lá, vamos levar um material para ele. Eu já era do clube, tem uma coisa para levar. E foi muito curioso, porque teve que envolver a OAB, porque eu era advogado, estava indo lá num lugar onde são os caras presos. E aí nós fomos, marcamos um dia e horário, fomos. Quando chegou lá, o diretor do presídio, né, me chamou e aí ele falou, o senhor sabe o risco que o senhor está correndo de vir aqui dar uma aula para os presos? Eu falei, olha, eu espero que não esteja correndo risco nenhum, foi um pedido deles, né? E eu gosto de xadrez, quero ensinar, então é um pedido de um deles aí. Não, mas você não tem noção, aqui é um perigo, são muitas pessoas, na verdade era a casa de detenção, não era de reclusão, era de detenção. Para quem não conhece, detenção são crimes menores, mas são crimes, né? Estelionatário, enfim, Quer dizer, aqueles não caras que são roubam, grandes furtam. perigosos, assim, é o Não é, início, né, de criminalidade. reclusão já é morte, né? Outras coisas. Era uma detenção. Mas aí ele falou, olha, o senhor não sabe o trabalho que vai me dar. Eu estou tendo que separar uma sala. Eu estou tendo que separar uma sala para o senhor ir lá. Vai ter que colocar os seguranças das penitenciárias vigiando as portas, porque eles vão ficar em junto e não dá para ficar todo mundo junto. E aí o senhor vai estar lá falando. E se eles atacarem o senhor? Eu falei, olha, eu vim aqui com um objetivo, que era ensiná-los, dar uma aula, dar uma palestra sobre xadrez para eles. Pelo menos para eles terem o que jogar lá dentro, né? E aí eu trouxe o material, levei, e foi gozado, porque eu dei a palestra, eles ficaram ali, tinha uns 20 ali mais ou menos, com aquela roupa de presidiário, e aí no final, quando acabou a palestra, eles me aplaudiram e vieram para cima de mim. Os caras de segurança, que eles vieram me cumprimentar, me parabenizar. Que legal, rapaz, que legal. Ficaram tudo apavorados. Porque como é que o cara, né, maluco está lá? Então é um episódio muito interessante e foi uma das coisas bem emocionantes de poder, mesmo para aquelas pessoas, né, que estão privadas de liberdade, porque em algum momento da sua vida cometeram deslizes, né, crimes, e estavam lá. E aí o que me mandou a carta se apresentou e falou, fui eu que mandei a carta. E aí ele falou, olha, eu gostei da sua palestra, obrigado e tal, mas daí ele não me chamou de canto e Desculpa, falou... deixa eu só interromper. Quem é que mandou a carta? Eu perdi o momento. Então, quem mandou a carta é um presidiário lá, ele estava na palestra. Então não é que ele mandou antes de você ensinar, não, foi... Ele mandou... Não, ele mandou a carta para o Centro Cultural, ele viu a matéria no jornal entendi. E ele mandou lá, e aí dessa carta que originou a palestra. Entendi. E ele veio e se apresentou, falou, fui eu que mandei a carta. Que legal. Aí ele chegou, olha, eu posso falar com você particular? Eu falei, claro, pode. Ele falou, sabe o que eu queria? Que o senhor me mandasse livros de direito, porque eu estou preso aqui, eu quero estudar direito para ver se eu posso diminuir minha pena, não sei o que. Ele viu com esse pedido. Que legal. Aí eu passei isso para a presidente do Centro Cultural lá, não sei se ela mandou para ele ou não, e pelo jeito o crime dele, depois eu perguntei, ele era um estelionatário,
e estava preso e pediu o curso de xadrez. Então, uma das coisas interessantes do xadrez que me aconteceu, né? Parabéns, E que Horácio. Eu lembrou, não que conhecia lembrei. essa sua história, não. Eu vou lhe dizer, Né? eu ainda tenho medo de fazer. Já fiz para índio, já fiz escola, pessoal de grupo de risco. Eu fui uma vez, Marcas Fora me chamou, foi para crianças com problemas de drogas, assim. Mas eu vou lhe dizer, eu de presídio ainda sou medroso. Parabéns, e eu vou lhe dizer, eu acho que eu ainda vou lhe respeitar mais ainda, porque isso é um desprendimento assim, e uma grandeza, e que bom que deu tudo certo, e isso é um local que deve ter pesquisa aí para poder mapear mais isso e ver quando é possível e tudo, porque você abriu uma janela, né? Você sabe disso, uma Uhum. janela que pode, porque o problema da prisão é a pessoa não enlouquecer ali dentro. Então, se ela puder já jogar xadrez ali, pelo menos vai ficar ali a eternidade, se for o caso, analisando partida, e é muito mais saudável do que estar tendo sofrimentos e tudo. Parabéns, eu não tinha nem Obrigado. noção de você ter passado isso. Eu acho que isso, para a sua experiência como advogado, faz você ter várias perspectivas de visão, né? Porque o grande problema do ser humano é quando ele acha que é só aquela visão, né? Mas quando você tem riquezas de perspectivas, você consegue, às vezes, selecionar, né? Quando é possível, quando não é. Que bom, que bom. Rapaz, que história, hein? Fantástico isso aí. Eu lembrei e falei, vou falar para ele essa Mas você história. não teve nenhum, assim, sei lá, nenhum reconhecimento, assim, por parte de alguma autoridade, que isso eu acho que foi inovador, não? Não, na verdade, eu recebi depois carta da OAB agradecendo a minha Ah, tá, que ida legal, lá. que Eu legal. recebi carta da OAB, recebi carta do próprio Centro Cultural, que agradeceu a minha disponibilidade de ir lá, falar com os presidiários e tal. Mas se foi uma coisa que aconteceu, e você vê, o cara lendo um jornal velho, pegou lá, viu que tinha um negócio de xadrez, aí se interessou por aquilo, mandou, mas no Poxa. fundo ele queria mesmo pedir os livros de direito dele. Que era uma forma de falar que estava lá, que eu era Eu acho que advogado os e tal. livros já seriam uma boa ideia ali para o pessoal passar o tempo, né? Se todo mundo É, soubesse ler, né? Poxa, que é, legal, Horácio, que legal, que história fantástica. Agora, é. em termos de competição, vamos para o checkmate emocional. Tenta aí pensar algum momento aí de partida, de competição ou de elogio que você teve, que às vezes a gente guarda muito particular, mas aqui a gente desprende um pouco, porque o nosso público quer sentir a emoção como se fosse a gente. Então, o título que eu digo é um momento assim de fazer uma interação ao público para ela sentir a emoção feita por você. Então, que momento foi esse e por que foi tão especial? E aí, você pode dizer um ou dois para não ficar muito longo aí e a gente É, saborear essa viagem no tempo. é. Um deles eu já falei, que foi aquele campeonato paulista infantil que eu ganhei em cima do Stachini, que eu Isso. ganhei um xadrez de ouro e prata. Foi um momento de início de carreira que marcou bastante, porque eu não era favorito. Fui jogar uma final com jogadores mais experientes, eu tinha pouca canja ainda no negócio, então esse foi um momento importante. Aí saiu daí, tem vários momentos. Eu joguei vários torneios, eu fui campeão brasileiro por equipes de xadrez rápido, eu já fui campeão de abertos no Rio de Janeiro. Tem vários momentos emocionantes. Mas, de qualquer forma, eu também já falei disso, o que mais assim me traz uma recordação, em que, inclusive, tem uma curiosidade que eu vou te falar, né? Nós fomos campeão dos Jogos Abertos em 1975, em janeiro, porque os Jogos Abertos costumam ser setembro ou outubro. Só que naquele ano, de 1974, que foi o primeiro ano que eu fui para os Jogos Regionais, em Cruzeiro, teve meningite, teve um surto de meningite e foram suspensas as aulas. Né? E aí os Jogos Abertos foi transferido para janeiro e foi para Franca. E como foi em janeiro, as equipes do ABC, que contratavam os mestres internacionais, o Herbert, o Segal, o Herman, acabaram não contratando ninguém, porque tinha mudado o ano, não sei se tinha mudado a prefeitura, prefeito. E aí nós fomos com a equipe, que era o Paulozzi, eu, o Roberto Assunção, e um japonês que já é falecido, a Jimmy Onuki, e o Dr. Clídio Assunção. Nós fomos e fomos campeão.
E depois, para ganhar os Jogos Abertos, a gente só ganhou com equipes profissionais que eu contratei, porque na minha equipe já jogou Rafael Leitão, já jogou Miro, já jogou Giovani, já jogou o José Cubas, que é o paraguaio, já jogou vários jogadores fortes e estrangeiros na nossa equipe. Então, esse torneio de 75 foi porque a gente demorou muitos anos depois para ganhar novamente uns Jogos Quer dizer, Abertos. deve ter sido aquela alegria contida há anos, né? Foi, não, e eles não ganhavam. O Santos não ganhava xadrez, Jogos Abertos, há muito anos. Então foi muito emocionante no começo da carreira. Agora, fora disso, eu já joguei em Mar del Plata, eu já joguei em Nova Uau, York, que legal, que eu legal. já dei simultânea na Espanha. Enfim, eu já Poxa, tenho muita coisa que ficaria aqui horas falando de vários rapaz, torneios que coisa jogamos, de boa. várias histórias. E eu cantei os regionais várias vezes. Então, esses dois torneios, que foram bem no início da carreira, são marcantes. E a curiosidade que eu queria te falar, ano passado eu fiz 60 anos de idade. Rapaz, E parabéns, aí eu parabéns. dei uma baita de uma festa aqui, queria comemorar, porque em 2016 eu passei por uma cirurgia cardíaca, eu pus 3 Rapaz. safenas e uma mamária. E aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou dar uma festa. E nessa festa eu convidei, inacreditavelmente, convidei justamente o Paulozzi, o Roberto, o Veloso, eu Eita, foi esqueci de falar do muita boa Veloso. conversa e muito ping. Foi o Cláudio Veloso e eu, que o time era Cláudio Veloso, Paulozzi, eu e o Roberto. E nós tínhamos uma foto no jornal da época, como foi campeão, jovens, tudo cabeludo. Eu tenho até depois, vou te mandar a foto. Tem essa foto, nós cabeludo, e agora nós já mas imagina, 75 para o ano passado, 2019, quase 45 anos depois, a mesma foto. Tiramos na mesma posição e aí colocamos no Para Facebook dizer os antes e 4, depois, né? e Legal. antes e depois. E foi muito bacana, Agora a porque é pergunta que emocionante. eu tenho quase que certeza da resposta. Com certeza bateram uns ping, não bateram, não? A minha festa ela foi temática sobre xadrez. Tinha um Foi? jogão, Que temática, era toda sobre legal, rapaz. Você xadrez, tem a foto todinha. disso, não? Eu vou te mandar, tem umas fotos Pronto, todinhas, tu porque vai ver olha, tudo. dentro do meu canal, uma vez por semana, eu publico um assunto diferente. Miniatura, partidas para contemplar, histórias reais minha, e tem uma vez por semana eu boto curiosidades do xadrez. Então, se tiver sua foto, aí eu boto lá. Não, Foto eu tenho. fornecida por Isso, eu vou Horácio e te mandar tal. as fotos da fotógrafa profissional que foi lá e tirou não sei quantas fotos. Tem um link com as fotos. Você vai ver o pessoal jogando, vai ver o jogão, as crianças brincando, e tudo era voltado para o xadrez, tudo. Pronto, então veja essa foto que tem o antes e depois, para eu fazer uma montagem assim para isso eu ficar te mando igual, já. e a foto assim do arranjo todo do aniversário. E aí eu vou dizer que é seu aniversário, fotos cedidas, tá? E é uma curiosidade Uhum. também. Que legal. E Não, eu é já muito estou vendo bacana. aí atrás de você, aí você já botou estrategicamente o xadrez aí. Tem um quadro aqui Muito que eu legal, em ganhei, estilo surrealista, né? eu ganhei eu tenho uma curiosidade, eu ganhei do marido da minha sócia. Ele mudou, não tinha onde colocar, e ele arrematou esse quadro numa noite aí num leilão desses canais de TV, e ele emendou. E aí o Joaquim de Deus, outro dia, veio aqui me visitar, e ele falou, puta, Horácio, eu conheço esse artista. E ele me mandou a foto do artista, que o cara só pinta e ele joga xadrez, o pintor. Ah, é? Então faça o É. seguinte, consiga também. Tira uma foto do quadro e a Tem foto do. o E Joaquim a de Deus foto. mandou, o nome do caso é Milan Base, né? Certo. Então, veja, Milan Base. depois você faz isso, você tira a foto do quadro e a foto do cara, que eu quero divulgar ele como curiosidade. Vai ver que ele vende mais quadro aí com essa Quadro divulgação. ainda. Não, mas foi legal porque o Joaquim, quando bateu o olho, ele falou, Horácio, eu conheço esse cara, eu tenho aqui. Daí ele me mandou a foto de outros quadros Que dele com esse legal, que daqui. legal, que legal. Interessante, muito interessante mesmo. Poxa, Horácio, que legal, rapaz. E agora chegando aí a parte do checkmate emocional, é um momento onde você vai deixar aí a sua mensagem para ser eternizada e lembrada, uma mensagem que pode ser motivacional, pode ser universal, pode ser espiritual, pode ser para os jogadores de xadrez, para os iniciantes, para os pais, enfim. É aquela mensagem que você possa deixar eternamente
para os jogadores de xadrez ou os curiosos do xadrez que ainda vão aprender, que de repente assistiram, gostaram da sua entrevista e sua mensagem vai ser carregada na mente dessas pessoas para o resto da vida. Tá com você a bola. Então tá bom, obrigado, Piscator. Então, na verdade, tem uma frase em inglês que eu usei ao longo da vida, que é, inclusive, o nome de um livro de xadrez do Korchnoi, que é Chess is My Life, que é o xadrez é a minha vida. E por que essa frase? Porque o xadrez me deu muita coisa, eu sou muito grato ao xadrez, então tudo que eu faço é em gratidão ao xadrez, porque quando eu estava criança, eu jogava muita bola, andava com o pessoal que meu pai brigava, que era um pessoal que não era uma Estava boa meio sem companhia na destino, época. né? Sem destino. Exatamente. E aí, de repente, eu começo com o xadrez, vou para um ambiente onde tem advogados, engenheiros, médicos, muda o assunto, começo a estudar, começo a ler, coisa que não era muito chegado, começo a jogar, começo a viajar, começo a descobrir outros lugares, outras pessoas. Então, o xadrez me deu tanta coisa, né? Eu conheci a minha falecida esposa, né, que eu sou viúvo, porque eu dava aula de xadrez numa escola, ela dava aula de música e ela me deu 2 Que filhos legal, que que estão romance até hoje. bonito, que paixão bonita. Então, o xadrez me deu tanta coisa e muitas das coisas que eu consegui ao longo da vida foi também pelo conhecimento que eu obtive através do xadrez, porque eu escrevi em jornal aqui, analisava match, escrevia muito para os jornais, eu me tornei uma pessoa pública e conhecida, a tanto ponto que brincavam aqui, que quando você vai em qualquer lugar do Brasil e fala que é de Santos e joga xadrez, a pessoa fala assim, você conhece o Horácio? É o Porque certificado de garantia que pois você... né? virou um sinônimo de xadrez e Santos o Horácio. Então, é até curioso isso, né? Então, na verdade, Chess is My Life, eu acho que a gente tem que devolver para o xadrez. O xadrez nós temos que ser grato a ele, não é? É como você comentou aí uma hora, tem pessoas que querem ganhar, ganhar faz parte, mas você tem que se dedicar primeiro, você tem que se doar primeiro. Aí vai vir um retorno depois. Agora, querer só ganhar, vai quebrar a cara, porque primeiro que é difícil, muito concorrido, o xadrez, como eu falo, é a letra X do abecedário, no esporte é a última a receber recursos, então não é uma coisa muito simples. Então, a frase que eu deixaria, como você falou, tem inúmeras outras, até como psicanalista, mas como nós estamos falando de xadrez, e como eu te falei, a minha festa de 60 anos foi temática de xadrez, né? E eu amo xadrez, amo mesmo, gosto. Eu só não estou jogando mais porque a idade já chegou, não tenho grandes pretensões, o meu é o prazer de jogar mesmo. Então, Chess is my life é a frase que eu deixo aí para o pessoal e a gratidão que eu tenho enorme ao jogo, foi um divisor de água na minha vida. Que coisa boa. Tá vendo, pessoal? Não é só o jogar, não. A gente conhece pessoas interessantíssimas, com riqueza de vivência. A linguagem, parece até que a linguagem dos enxadristas melhora. A gente tem um diferencial que é a prática que faz isso, o ambiente, né? Então, eu quero que vocês que estão assistindo, agradecer a vocês, agradecer aqui perante todos ao Horácio, pela abertura, pelo coração, pela disponibilidade e pela coragem. Às vezes tem pessoas, Horácio, que quer que eu dê o roteiro das perguntas. Eu digo, rapaz, não tem, vai ser na hora, é no momento, porque eu sempre gostei de ter o prazer de estar conversando com a pessoa e perguntar aquilo que foi interessante, que foi curioso e poder extrair o máximo que tem. Uma vez eu disse a uma pessoa assim, já pensou se você encontra Einstein num congresso e você vai perguntar sobre a teoria do triângulo retângulo? Não, rapaz, pergunta aquilo que ele gosta para você ver o cara falar entusiasmado. E parabéns, Horácio, porque além da sua trajetória com o xadrez ser uma verdadeira lição de vida e de entrega a um compromisso de entender que o xadrez não é uma pessoa, mas aquela ferramenta fez parte de uma decantação da sua essência e você reconhecer isso, indo até se arriscando e indo no presídio fazer isso, isso demonstra um alto nível de compromisso de poder deixar um legado, uma reflexão de que tem coisas simples que podem realmente nos levantar, nos formar. E eu vou lhe dizer, é uma honra para mim ter feito essa entrevista com você. Que história bonita. Nem imaginava isso, só lhe conhecia pela revista Jogo Aberto. No dia que foi para São Paulo, com certeza
Eu tenho que ver muitos locais, Osasco, vocês, porque vocês falam com muito entusiasmo, uma beleza muito grande, e conhecer todos que vocês falaram aí. E ao público é isso, pessoal. Xadrez é isso. É uma família inconsciente e nós nos gostamos simplesmente porque o outro tem um carinho especial com xadrez. Pode ser um carinho de colecionar livros, um carinho de colecionar histórias, um carinho de experiências de ensino, mas enfim, somos uma só família e gostamos do jogo que nos faz pensar antes de agir. E ao público, muito obrigado pela audiência. Aguarde novas entrevistas. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.